Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Estou alegre com Deus, feliz com Jesus e satisfeito com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Alegre com Deus, feliz com Jesus, satisfeito com o Espírito Santo, porque o Senhor, Ele me deu mais uma oportunidade. Amém, amados, amadas. Deus me deu mais uma oportunidade para me chegar mais perto dEle. E quero deixar uma palavra como meditação para nós nesta tarde de segunda-feira, né? Tarde de segunda-feira. Louvado seja Deus. Dia 26 de maio. Dia 26 de maio, não, dia 26 de abril do ano de 2026. Quero deixar uma palavra para nossa meditação, né? Palavra para nossa meditação, que está aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Deixa-me ver aqui, Filipenses ou é Colossenses. Deixa eu achar esta palavra que Deus colocou em meu coração para dividir com os meus amados e amadas irmãs. Quero mandar a paz do Senhor para todos os meus irmãos e irmãs, aqueles pastores, verdadeiros pastores, né, irmãos? Verdadeiras missionárias, porque ainda existe verdadeiros pastores e verdadeiras missionárias. Quem são aqueles verdadeiros pastores, aquelas verdadeiras missionárias, aqueles verdadeiros irmãos e aquelas verdadeiras irmãs? Queridos, queridas, são aqueles que verdadeiramente têm um compromisso sério com Deus. Amém, queridos? São verdadeiramente aqueles que têm um compromisso sério com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quero desejar uma ótima semana a todos, uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana de livramento, uma semana abençoada, próspera para todos os meus irmãos. Amém. Sem acepção de pessoas, aquele que trabalha em uma fábrica, em uma indústria, em uma empresa, aquele que é proprietário de um pequeno ou de um grande comércio, aquele que é proprietária de uma grande ou pequena loja, aquele que é um pequeno ou um grande empresário, ou uma pequena ou uma grande empresária. Que Deus abençoe a nossa semana, a minha, a tua, a nossa semana. Que Deus abençoe a nossa família, a nossa parentela. Amém, meus amados irmãos? A nossa vizinhança, né?
Louvado seja Deus. E a palavra que eu quero deixar para todos nós aqui como meditação está aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1. Vamos ver se conseguimos aqui ler e meditar em alguns versículos que diz assim, o título diz assim, exortação, glória a Deus, exortação a glória a Deus, exortação à santidade e ao amor fraternal. Versículo 1 do capítulo 3 da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses nos diz assim a palavra do Eterno: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, isso aqui Paulo se expressando, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Portanto, já estáis mortos e a vossa, aleluia, vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Glória a Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Louvado seja Deus. Amém, meus amados irmãos. Estes 7 versículos para nossa meditação nesta tarde de segunda-feira, no horário de Brasília. Louvado seja Deus. Falta 15 minutos para as 13 horas, dia 26 de abril do ano de 2026. Que palavra maravilhosa, irmãos. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Infelizmente, nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra e nós estamos precisando, de nos santificarmos,
de uma verdadeira santificação na presença do Senhor. Precisamos amarmos uns aos outros de verdade. Quando nós não temos amado, nossos irmãos de verdade, não temos buscado uma verdadeira santificação para os nossos corpos, que Paulo vai dizer lá na sua epístola aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. E ele no versículo 1 aqui, do capítulo 3 da sua epístola aos Colossenses, ele chama a atenção dos irmãos da época, das irmãs da época. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Meus irmãos, está difícil nos dias ou nos tempos que nós estamos vivendo hoje, buscar primeiramente as coisas de Deus, buscar as coisas de Cristo, buscar as coisas do Espírito Santo, buscar as coisas do céu para nós, Bendito seja Deus, quando está escrito lá em Mateus, dizendo assim, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está difícil, meus irmãos. E Paulo aqui, ele enfatiza dizendo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. No versículo 2 ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A maior preocupação hoje está sendo que em buscar coisas materiais, pessoas se gastando e se deixando gastar, por causa de bens materiais, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, casa, carro, moto, viagens, suas luxúrias, suas invejas, ambições, olho gordo, Cada um quer ter mais do que o outro, quer ser melhor do que o outro, quer ter mais do que o outro, quer ser maior do que o outro. E Deus não se agrada disso. Mas por que está acontecendo tudo isto? É porque é o cumprimento das Sagradas Escrituras, é o cumprimento da palavra do Senhor. Como está escrito lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, versículo 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, vamos perseverar até o fim. Vamos mudar a nossa rota. A nossa rota está totalmente errada. A nossa rota, nós começamos de uma forma e nós vemos que vamos terminar por outra, se nós não voltarmos pela primeira rota, por onde nós começarmos. E no versículo 3, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estamos mortos, irmãos, para este mundo. Já
estamos mortos para este mundo. Nós agora vivemos a partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso único, perfeito, suficiente Salvador, nós ressuscitamos com Cristo. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é novidade de vida, é mudança de vida. É morrer para o mundo e passar a viver para Cristo. Não dizendo que nós não precisamos trabalhar, não dizendo que nós não precisamos do dinheiro, irmãos, do real, do dólar, do euro, mas vamos priorizar Deus, priorizar Jesus, priorizar o Espírito Santo, irmãos. Vamos priorizar. Deus, Ele tem o melhor. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, em primeiro plano, aí Deus, Ele se preocupa contigo, queridos, queridas. Ele se preocupa comigo, queridas. Ele se preocupa conosco. Amém? Então, versículo de número 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas se tivermos, veja bem, no primeiro amor, se tivermos na primeira paz, na primeira comunhão, na primeira, sabe, aí nós vamos encontrar-nos com Ele, né? Versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E é o que isso aí, essa mortificação? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Meus irmãos, isso aí não está, não vai matar, já está matando há muitos anos, há milhões e milhões, irmãos, de vida que estão nessa situação aqui. Está entendendo que está carregando isso aqui sobre o seu, essa lepra, essas lepras, esses tipos de lepras sobre o seu corpo. Primeiro, a prostituição. Segundo, a impureza. Terceiro, o apetite desordenado. Quarto, a vil concupiscência. Sexto, a avareza, que é a idolatria. Milhões e milhões, irmãos, de pessoas que se diz servos de Deus, servas de Deus, que não na verdade, não são servos de Deus, coisa nenhuma, não são servas de Deus, coisa nenhuma, está apenas se escondendo, né, por trás da Bíblia, ou por fora da Bíblia, ou por dentro da Bíblia, né? Mas saiba de uma coisa, que eu e você, nós podemos nos esconder de quem nós quisermos aqui nessa terra, mas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nenhum ser humano se esconde. Versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Acabei de falar aqui agora, né? Acabei de falar aqui agora, só que em outras palavras, mas aqui no versículo que eu li, versículo 6, no capítulo 3 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? Quantos desobedientes? São milhões e milhões e milhões de famílias, líderes, cabra que se diz pastores, mulheres que se diz missionárias, né? Envolvido com todo tipo de abominação, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Vamos encerrar aqui no versículo 7, que diz assim: nas quais também em outro tempo andastes, quando viveres nelas,
Quer dizer, nós vivíamos nisso daí, nessas coisas aqui, nessas práticas, quando nós não tínhamos Deus, o temor de Deus na nossa vida, quando nós não tínhamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós não tínhamos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas, oxalá que nós venhamos reconhecer e, meditando nessas palavras, né, fazer um concerto com Deus com muita pressa e reconciliarmos com Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vou encerrar aqui. É um versículo que mora no meu coração. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto podemos achar. Invocarmos enquanto Ele está perto. Amém, meus irmãos? Forte abraço. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém, queridos?